Oi, gente, tudo bom? É, Nessa videoaula a gente vai aprender um pouco sobre a linguagem das funções, né? A gente vai aprender o que é uma função e alguns termos que a gente utiliza para trabalhar com essas funções. Então, qual os objetivos da nossa aula? O primeiro é compreender o conceito de função. O segundo é representar funções em suas diferentes formas. O terceiro é identificar o que é o domínio e o contradomínio de uma função. E por último, a gente vai identificar a imagem de uma função. Eu sou o professor Matheus e vamos dar início à nossa aula. Primeira coisa, vamos observar o seguinte caso. Imagina que você vai fazer compras de pão numa padaria, por exemplo. E aí você tem a opção de comprar nas seguintes quantidades. Ou você vai comprar 2 pães, ou 5 pães, ou 7 pães, ou 10 pães, tá? E aí você sabe que dependendo da quantidade de pão, que a gente representou ali pela letra Q, a gente tem um determinado preço, que a gente representa pela letra P. Então, ó, aqui a gente tem o Q, que é a quantidade, e aqui a gente tem o P, que é o preço. E aí, quando a gente pede o pão, se você pedir 2 pães, o preço vai ser R$ 1 nessa padaria. Agora, se você pede 5 pães, o preço vai ser R$ 2,50. Se você pede 7 pães, o preço vai ser R$ 3,50. Se você pede 10 pães, o preço é R$ 5. E eu te pergunto, qual é o preço desse pão? Por que será que dependendo da quantidade o preço varia? Quanto é o preço de um? E se eu quiser comprar 20 pães, qual será o preço desses 20 pães? Para esse caso é muito simples. Se a gente prestar bem atenção, a gente vai perceber que cada pão vale 50 centavos. Logo, um pão valendo 50 centavos, se um pão vale 50 centavos, 2 pães vai valer R$ 1, certo? A mesma coisa, 10 pães, se cada um vale 50 centavos, 10 pães vão valer R$ 5. Se a gente quiser, por exemplo, 20 pães, opa, se a gente quiser 20 pães, qual vai ser o preço desses 20 pães? A gente sabe que se cada um é 50 centavos, o preço é de R$ 10, tá bom? Então, por que eu introduzi dessa forma? Porque aí a gente percebe que há uma relação entre a quantidade de pães e o preço que você vai pagar por ele. Aqui a gente representou a quantidade pela letra Q e o preço pela letra P. Podemos afirmar então que P é dado em função da quantidade Q. Logo, o preço que você vai pagar vai ser dependendo da quantidade de pão que você comprar. Isso a gente pode chamar de uma função. Por quê? O que é uma função? Aqui, ó. Podemos afirmar que uma função é uma regra de associação entre duas variáveis. Nesse caso, quem eram minhas variáveis? O Q de quantidade e o P de preço. A gente tem uma relação entre eles. Isso é chamado de função. Para o nosso exemplo, temos a variável Q, quantidade de pão, e a variável P, preço a ser pago pelos pães. Como que a gente representa, então, essas funções? A gente tem 3 tipos de representar. A primeira é a representação por uma tabela, a segunda por um diagrama e a terceira por uma equação. Mais na frente a gente vai ver uma outra forma de representação que é através de gráficos, tá? Mas por enquanto a gente vai ver essas 3 representações que são as mais básicas e as mais simples. Vamos primeiro para a representação em forma de tabela. Como que a gente faz essa representação em forma de tabela? Uma coluna da tabela, a gente vai botar a primeira variável, que é a quantidade de, no nosso exemplo, a quantidade de pão Q. Na segunda coluna da tabela, a gente vai botar o valor da segunda variável correspondente, que é o preço. Então, se eu tenho um pão, eu vou pagar 50 centavos. Se eu tenho 2 pães, eu vou pagar R$ 1. Se eu tenho 3 pães, R$ 1,50. 4, 2, 5, 2,50, 10, 5 reais. E assim por diante. A gente pode completar essa tabela com outros valores. Tá certo? Então a representação por tabela ela é mais simples, ela é bem simples. É uma variável de um lado e o valor correspondente a outra variável do outro lado.
A segunda representação é a representação por diagramas. E aqui você tem que lembrar daqueles diagramas que a gente fazia, o diagrama de Venn, que a gente viu na aula, tá? Como que a gente representa por esse tipo de diagrama? Nesse diagrama, a gente vai fazer um círculo representado pelo nome do conjunto, que nesse caso é Q de quantidade e o outro conjunto é P de preço. E dentro desses círculos a gente vai botar os elementos. Então a gente sabia que as quantidades que a gente tinha lá era o quê? Era 1, era 2, 3, 4, 5 e 10 pães. E o preço correspondente de cada um era de 1, a gente faz uma linha ligando o valor para 50 centavos. De 2, a gente faz uma linha e coloca o valor de R$1. De 3, a gente viu que era R$1,50. De 4, R$2. 5, R$2,50. E 10, R$5. Esses outros valores, 3, R$4,50 e o valor de 3, de 4 e R$4,50 são valores que tem aqui em P de preço, mas que não tem nenhuma correspondência com os valores que a gente colocou de quantidade. Então esses valores eles podem estar aqui, mas eles estão sobrando, eles não têm nenhuma relação com o Q, tá? E a gente tem a terceira forma, que é a mais complexa, mas também é muito simples, que é a representação em forma de equação. Como que a gente coloca em forma de equação? A gente sabe que o preço é a quantidade vezes o valor de um pão. Então, eu posso representar isso em forma de uma equação. Eu posso dizer que o preço é a quantidade vezes 0,50 reais, ou 50 centavos, que é o valor de um pão. Então, se eu comprar 0 pães, ou seja, se eu não comprar pães, o preço vai ser de 0 vezes 0,5, que é igual a 0. Se eu comprar um pão, vai ser 1 vezes 0,5, que é igual a 0,5. Se eu comprar 2 pães, o preço vai ser igual a 2 vezes 0,5, que é igual a R$1. Certo? Então, o preço ele é a quantidade vezes os 50 centavos. Na linguagem de matemática, a gente generaliza as variáveis por 2 elementos. A gente chama o resultado de y e o elemento do conjunto inicial a gente chama de x. Então, o valor de y ele depende do valor de x. É sempre essa relação. O y ele depende do valor de x. Ou a gente pode escrever também dessa forma. Em vez de y, colocar f de x. E f de x é uma variável que depende de x. Tá certo? São as 3 formas da gente escrever a função. Essas duas são as mais comuns. A gente chamar de x e y ou f de x e x. E aí, a gente vai ver agora o que é o domínio, o contradomínio e a imagem dessas funções, tá certo? Vamos lá. O que é o domínio de uma função? O domínio são todos os elementos possíveis do conjunto Q. Então, no nosso caso do pão, quem é o nosso domínio? É o 4, o 1, o 3, o 2, o 5 e o 10. São todos os elementos que temos em Q. O contradomínio são todos os elementos que tem no conjunto P. Então, no conjunto P, eu tenho R$2, 50 centavos, R$3, 4, 1,50, 4,50, 5, 2,50. Tudo isso são elementos de P. Então, esses elementos são do contradomínio. Por último, a imagem. O que é a imagem? A imagem são os elementos de P, mas que têm uma relação com Q. Então, quais os elementos de P que têm uma relação com Q? Os 50 centavos, que está relacionado com um pão. R$1, que está relacionado com 2 pães. R$1,50, que está relacionado com 3 pães. R$2, que está relacionado com 4. R$2,50, que está relacionado com 5. E R$5, que está relacionado com 10. Logo, a imagem é 0,50, 1, 1,50, 2, 2,50 e 5. O 3, o 4 e o 4,50, eles estão no contradomínio, mas não estão na imagem dessa função. E aí vamos fazer um exemplo simples. Chamei de exemplo 1.
a gente tem dois conjuntos, A e B. O A tem os elementos 0, menos 1, 1, menos 3 e 5. O B tem aqui o A. Vamos desenhar o diagrama, tá? O A, 0, menos 1, 1, menos 3 e 5. O B, ele tem os elementos, aqui ó, transformei do conjunto em elemento. 0, 3, 27, menos 3, menos 9 e 1. E esse A e esse B, eles são conjuntos que estão ligados por essa relação aqui, ó. Y igual a 3 vezes x, tá? Então, a relação que define o B e o A é de 3 vezes x, sendo x os elementos de A e y os elementos de B. Então, a gente sabe que o y é igual a 3x vezes x, ok? E aí eu peço para você determinar o domínio, o contradomínio e a imagem da função. Como que a gente vai fazer isso? A primeira coisa, que é desenhar o diagrama, já está feito. E a segunda é montar uma tabela de relações. Por quê? Aqui eu vou colocar os elementos de A, que é o x, e vou fazer a resolução da função, da equação. Eu vou substituir onde tiver x, eu vou colocar os elementos de A. Então, o primeiro, que é o 0, eu vou colocar y igual a 3 vezes 0 vezes 0. Substituir o x por 0. Quando a gente resolve, 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 3 é 0. Então, minha resposta é 0. Agora, eu vou para o próximo número de A, que é o 1. Substituindo na equação, eu tenho y igual a 3 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1 é 1, vezes 3 é 3. Então, aqui minha resposta. Perceba que eu estou colocando os elementos de A aqui e a resposta da equação, da função, eu estou colocando desse lado da tabela. Agora, se eu colocar o menos 1, eu tenho 3 vezes menos 1 vezes menos 1. Menos 1 vezes menos 1 é 1 positivo. 1 vezes 3 dá 3 novamente. Perceba que saiu um resultado igual. Se eu for agora para o 3, eu vou ter 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. Se eu colocar menos 3, eu tenho y igual a 3 vezes menos 3, aqui faltou o menos, tá? Mas se você multiplica menos 3 por menos 3, isso vai dar igual a 9. Positivo. 9 vezes 3 dá 27 positivo. Então, esses são os nossos resultados. Eu tenho 0, 3, 3, 27 e 27. Tá certo? Agora, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que fazer a relação entre esses dois conjuntos. Então, eu vou montar a relação entre esses dois conjuntos. Como que eu vou fazer isso? Para cada elemento de A, eu vou escolher a sua resposta em B. Então, o 0, a gente viu que ele está relacionado com o 0. A gente percebe aqui na tabela, tá? Ó. O 0, a resposta dele pela função é 0. O 1, a resposta dele é 3. O menos 1 também é 3. O 3 é 27 e o menos 3 também é 27. Agora, a gente vai descobrir quem é nosso domínio, contradomínio e imagem. Fazendo a relação, depois que a gente faz a relação, a gente vê que o nosso domínio, como a gente falou anteriormente, são todos os elementos do conjunto A, do primeiro conjunto. Então, é 0, menos 1, 1, menos 3 e 3. O contradomínio são todos os elementos do conjunto que está relacionado, que é o B nesse caso. Então, tem o 0, 3, 27, menos 3, menos 9 e 1. São todos os elementos. Mas a imagem são apenas os elementos que têm um correspondente. E a gente viu que os únicos elementos que têm um correspondente é o 0, o 27 e o 3. Então, aqui tem um erro, que eu coloquei o 1. O 1 ele não pertence, tá? Minha imagem y é igual a 0, 3 e 27. Isso daqui está errado. 3, 0 e 27. Está aqui, ó. 0, 27 e 3. O 1, o menos 3 e o 9, eles estão no contradomínio, mas não estão na imagem.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Agora vocês têm que ler as páginas do livro e resolver as atividades, tá bom? Até mais.